É uma entrega fantástica. É Não. uma coisa completamente fora da realidade do brasileiro. O que acontece quando a gente coloca o nosso dinheiro no Dubai? Dubai hoje é um paraíso fiscal, né? Então, Dubai permite que o brasileiro saia desse sufoco tributário que é o nosso país, né? Que realmente atrapalha o empreendedor, atrapalha quem está crescendo muito, né? Sufoca realmente com muito imposto. E Dubai traz um alívio, traz o remédio que é zero imposto ali para a pessoa física. Então, não existe imposto para as pessoas físicas ali, não existe imposto de renda, imposto sobre dividendos, sobre ganho de capital, não tem essa parte, né? Entre os lugares, né, como se fosse um bairro lá, teve a maior valorização dos últimos 3 anos, entendeu? Então, chegou a 45%. Então, esses dados estão disponíveis para todos consultarem. Muita gente diz assim, eu quero investir em Miami, eu quero investir na Europa, mas você começa a ver taxa tributária alta, você vê a taxa de rendimento, né, seja de aluguel curto prazo ou longo prazo, de 2% a 5%. Se conta Dubai, você tem de 6% a 10%, né, que você já disse aqui. Então você não tem uma liquidez alta e você tem uma carga tributária gigante. A economia de Dubai, dos Emirados Árabes, ela pouco depende da parte de petróleo e gás natural, né? Então, acho que muitas pessoas aqui vão se surpreender, né? Mas representa hoje menos de 1% do PIB, né? Do complemento de PIB de Dubai e de toda a região dos Emirados Árabes. Dubai, né? Aí os últimos 50 anos não teve nenhum problema de conflito, nenhum problema de golpe. Um juiz aqui no Brasil não consegue bloquear os teus recursos em um offshore em Dubai, por exemplo, né? Então você tem essa segurança jurídica, facilita a parte sucessória também, e você tem a facilidade de negócios internacionais, né, Harrison? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é Elaine Paz. Estamos em mais um episódio e hoje mais do que especial para falarmos sobre investimento internacional, um mercado que vem crescendo muito, um mercado imobiliário muito promissor, que é o mercado de Dubai. Para esse bate-papo hoje nós temos o CEO da Dex Prime, Harrison Ribeiro, e o nosso convidado, Felipe, que é um especialista em investimentos financeiros. Já quero agradecer, Harrison, a presença. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade para falar sobre um investimento importante, né? E ter essa oportunidade aqui de esclarecer aos nossos clientes a importância que é investir num setor tão importante imobiliário fora do país. E com a gente também o Felipe, né? Como eu disse, investidor financeiro, especialista em investimentos financeiros. Felipe, fala um pouco pra gente, se apresenta, fala um pouco da sua carreira. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, de poder estar aqui. Tive o recente prazer de conhecer um pouco mais sobre o mercado de Dubai, né, sobre os investimentos de Dubai. E, bom, minha carreira no mercado financeiro ela é voltada mais para planejamento patrimonial, sucessório, alocação internacional também, alocação de ativos aqui no Brasil. E eu faço toda a parte de assessoria, né? Então, eu já tenho aí 5 anos dentro do mercado, mais especialmente ali na parte de risco, né? Parte de tecnologia, blockchain. E estou sempre me desenvolvendo aí para poder atender os clientes de alta renda, que é o tipo de cliente que eu trabalho hoje, né? Então, acredito que casou muito o convite, porque, bom, já estou inserido nesse meio e Dubai hoje é um dos principais pontos para a gente falar sobre planejamento sucessório, proteção patrimonial, né, principalmente para grandes fortunas, né? Então, excelente. E até internacionalização, né, de patrimônio. Então, hoje é muito interessante, né, Felipe? Sim, com certeza, com certeza. Além da proteção que a gente tem a parte da valorização, né? Então a gente vai, conforme a gente vai falando, vai discorrer sobre a economia de Dubai, conversar bastante. Certo. E eu já quero começar perguntando para o Harrison. Harrison, Dubai é só uma moda ou realmente existe fundamento para que ele seja aí tão disputado, um mercado tão promissor como tem se falado em termos de investimento financeiro? Elaine, eu posso garantir a você, né, pelos estudos que nós fizemos,
Nós estivemos em Dubai em abril, né, com essa perspectiva, né, de criar essa ponte, né, entre o Brasil e Dubai, para que a gente possa estruturar para os clientes nossos, né, entender um pouquinho esse mercado. E essa pergunta soa interessante, né, porque não é moda, né, a gente percebe nos estudos que fizemos, né, Dubai tem muito que crescer. Se fosse uma moda, é passageiro. Então, o Dubai, tudo que a gente estudou, está verificando o crescimento, a valorização, o que está sendo investido em infraestrutura, né? Você tem a segurança jurídica de Dubai e os atrativos, né? O desenvolvimento, o planejamento, né, de Dubai para até 2040 é interessante, que é dobrar a população, que hoje está em média 3 milhões e 700 habitantes para 6 milhões de habitantes. Então não é uma moda, né? E sem contar o que eles têm atraído muito investidor pelas questões dos incentivos fiscais, pelas facilidades que eles têm para obter o visto e as facilidades hoje de aquisição desses imóveis. Então eu posso garantir, né, e falar para o Felipe aqui que ele vai falar um pouquinho mais do financeiro, das comparações. Com certeza. Né, Felipe? Eu vejo que não é como uma moda, Sim. E sim é uma realidade onde, só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, Felipe, mais de 200% cresceu o número de brasileiros investindo em Dubai. Sim, perfeito. Dubai, a gente interpreta que não seja uma moda pelo simples fato de que é uma cidade, né, um emirado, tudo ali em volta, tem buscado se desenvolver cada vez mais, né? Então, a maioria das pessoas ainda comete o erro de achar que Dubai ainda é muito dependente do petróleo, né? Isso gera um certo receio na maior parte dos casos, porque acredita que por o petróleo ser um recurso, né, ser uma commodity ali que é escassa, né, vai ter fim, a economia de Dubai ela está, como podemos dizer, condenada, né? Mas hoje, na realidade, a economia de Dubai, dos Emirados Árabes, ela pouco depende da parte de petróleo e gás natural, né? Então, acho que muitas pessoas aqui vão se surpreender, né? Mas representa hoje menos de 1% do PIB, né? Do complemento de PIB de Dubai e de toda a região dos Emirados Árabes. Então, hoje o comércio exterior é muito mais importante para a economia de Dubai, que representa ali em torno de 24%, né? Do que, de fato, o petróleo e gás natural. Então, a gente tem essa segurança. Por que isso acontece, né? Porque Dubai vem se reinventando. Desde 97, Dubai cresceu muito e tem se expandido muito, né? Tem trago muitas oportunidades. E a gente vê até pelo futebol, né? Muita gente acompanha o futebol, viu que Dubai tem trazido, né, grandes jogadores ali para atuar nos times locais, para trazer mais pessoas de fora. E até uma curiosidade também, Harrison, que a gente estava falando agora, você comentou sobre os 3,7 milhões ali de habitantes de Dubai. Como que a gente vê que esse plano de Dubai tem dado certo e tende a continuar dando certo? Porque 85% dessa população é de estrangeiros, né? Então, Dubai continua e deve atrair muita gente nos próximos anos, sem contar o turismo, né? Sim, o turismo que você está falando, que igual você disse, né? Diversificou, né, o mercado, né? Então, o que acontece? Você falar hoje, Dubai em 2024 teve mais de 18 milhões de turistas. Isso. Né? Então, isso mostra que não é uma moda, Elaine. Mostra que eles sabem o que estão fazendo, com muito planejamento, e o Emirados Árabes Unidos, né, que é composto por 7 Emirados, né, Dubai é um deles, é o maior, né, e Abu Dhabi é o que tem mais recursos, em função que lá ainda tem petróleo, mas hoje estão expandindo, né, hoje a Shoba, nós vamos falar sobre isso, que é a empresa que a gente está representando aqui em Mato Grosso. Ela está investindo no Emirados próximo ali de Dubai, que é uma Queen. Então é muito interessante, a gente já fala sobre isso e você vai ver que bacana que é. Então eu falo para você que não existe moda, e todos aqueles que pensam em investir seguro, né, pela segurança jurídica que tem, as facilidades que as consultoras, né, enfim, é uma coisa que vai ser duradoura, e todos aqueles que pensam em investir vai ter uns bons retornos aí. Bacana.
Felipe, do ponto de vista de retorno financeiro, quais são os principais atrativos que Dubai oferece? Olha, esse é um excelente ponto, Elaine, porque Dubai não traz só essa parte de planejamento sucessório, patrimonial, de proteção, de blindagem patrimonial de fato, né? Mas ela traz um rendimento que a gente pode dizer que é muito acima da média e as pessoas hoje não têm enxergado muito. Porque na reunião que eu faço com os meus clientes, eu costumo muito falar sobre o investimento, como se comportaria um investimento em 2010, né, até os dias de hoje, 2024, 2025. Né? Então a gente tem diferentes taxas no mercado financeiro, diferentes índices, né, para a gente fazer comparativos. E basicamente, vamos colocar um investidor, né, com 100 mil reais em 2010, ele teria algumas opções de investimento. Se ele tivesse conseguido uma taxa, né, em 2010 de dólar mais 5%, ele teria hoje próximo de 700 mil reais. Tá? Quando a gente fala de Dubai, a gente também está falando de dolarização do patrimônio. Né? Quando a gente está comprando um imóvel lá, a gente está falando de dolarização. Por quê? O dólar e o dirham, que é a moeda local, né, que é a moeda oficial de Dubai, dos Emirados Árabes, basicamente é lastreado em dólar. Então, desde 97 não tem tido oscilações em relação ao dólar. Né? Então, um dólar hoje equivale, até o Harrison me corrija se eu estiver errado, 3,67 dirham. É isso mesmo, exato, né? É isso. Perfeito. Então, tem essa questão de proteção cambial. Né? O que acontece? A gente, estando dolarizado e tendo o rendimento dos imóveis, que hoje em Dubai, né, acho que o investidor agora ele vai ficar com muita vontade de investir em Dubai, mas ele traz um rendimento entre dólar mais 6 ou dólar mais 10%, a depender da região. Então, varia entre essas rentabilidades. Né? Lembrando que a gente está falando mais da parte de proteção. Né? O essencial para a gente investir em Dubai, né, é a proteção que a gente tem, por a gente estar dolarizado e para a gente não ter perigos com relação ao Brasil, porque o brasileiro bem sabe que a instabilidade política, a instabilidade jurídica do Brasil é muito grande, né? E lá em Dubai, ele comprando um imóvel, investindo, diversificando, ele não corre esses riscos. E aí, a gente ainda tem essa rentabilidade, que é uma rentabilidade excelente. E o que você está dizendo, assim, você está falando da rentabilidade, né? Nós estamos falando, assim, de tantos pontos, quando você fala de valorização, de retorno financeiro, e aqui a gente tem que ter esse cuidado muito grande, porque a gente não tem nenhum interesse em vender uma situação que não é real. Né? Então hoje está muito claro, todas as pessoas que nesse nível que a gente, de clientes que a gente tem atendido, sabe muito bem. E como funciona todo esse mercado. Então, por exemplo, a valorização, se for pegar os últimos 5 anos, que a gente tem que pegar dados históricos para poder se basear e dar informação para o cliente, né? Como que foi os últimos 5 anos de investimento em Dubai e investimento no Brasil? Então, você tem um número de 147% de valorização dos últimos 5 anos contra 60% no Brasil. Se você começar a comparar investimento, vou investir em imóveis em Dubai, ou eu vou investir na Bolsa de Valores no Brasil, então você tem também uma diferença sempre. Você tem essa diferença para maior investir em Dubai. Aí você tem essas questões, né? Você tem você tem essa valorização de rentabilidade que o Felipe disse, no sentido de que você tem um número de turistas muito grande, você tem uma taxa de ocupação entre 75% e 85%, você tem liquidez, porque com esse número que nós falamos aqui, de evolução de população, e o que o Felipe bem disse, que mais de 85% hoje são pessoas de outros países, então você tem uma procura muito grande. Então você tem hoje, qual que é os problemas que tem em investir em imóveis, né? É rentabilidade, é valorização, é liquidez, e o que a gente está colocando aqui, que é muito interessante, né? Todo investidor ele olha para esses aspectos, né? Então você tem a segurança jurídica, tem 2 departamentos lá, o departamento de terra de Dubai, né? Os registros, as coisas funcionam muito bem. Então hoje, por que nós estamos decidindo?
a partir de agora, investir, porque realmente a gente viu que para os nossos clientes, eles terão esse rendimento seguro e vão poder ter um apoio, né? Nós estamos, vamos falar aqui ainda, né? Mas nós estamos estruturando um espaço, né? Para que possa que eu acho que a grande dificuldade do cliente hoje e as dúvidas dele é de ficar da distância. Então, se a gente está estabelecido aqui e a gente tem um escritório lá para dar esse suporte para o cliente, eu acho que facilita, e aí o nosso objetivo é esse. É isso que eu já ia conversar com você. Eu quero saber o seguinte, como que a DX Prime ajuda o brasileiro a investir em Dubai com segurança? Qual que é o papel da DX Prime? Então, o papel da DX Prime é dar uma segurança maior possível para o cliente. Então, existe, às vezes, tem em todo o mercado, em toda empresa, existe pessoas, empresas boas e empresas ruins. O que a gente pretende fazer? Atender esse cliente de uma forma que ele se sinta seguro, né? Então, assim, nós temos equipe jurídica, né? Hoje nós estamos aqui preocupados porque hoje nós estamos com um especialista no mercado financeiro, para que ele entenda e possa falar para os nossos clientes se é bom, se é ruim, auxiliar esses nossos clientes, não questão em si, vamos vender um imóvel em Dubai. Não é não é essa a questão. Nós queremos vender um serviço para o nosso cliente, né, Felipe? Perfeito. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos que esse cliente, ele venha aqui e aí já abrimos as portas para eles, que a partir de segunda-feira já estamos já disponíveis para apresentar os imóveis. Então, a DX vai apresentar esse imóvel, vai acompanhar todo o trâmite, né? Hoje nós tivemos, a DX Prime teve esse cuidado de não trabalhar com todas as construtoras nesse momento de Dubai, mas buscamos a melhor construtora de Dubai para ter uma parceria, que é a Shoba. Então todos podem entrar e vão conhecer, entra no site da DX, né? E vão perceber o quanto a Shoba, o que ela tem para oferecer, né? Estávamos olhando os dados agora, tem um empreendimento da Shoba, que é a Shoba Heartland 1, que já foi entregue 100%, enfim. Teve entre os lugares, né, como se fosse um bairro lá, teve a maior valorização dos últimos 3 anos, entendeu? Então, chegou a 45%. Então, esses dados estão disponíveis para todos consultar. Então, quando você me pergunta o que a DX faz? Não, a gente não vende imóveis. A gente vende um serviço de alta qualidade com colaboradores de alto nível de conhecimento para auxiliá-los em todo o processo. Então, a DX vai fazer dessa segurança jurídica, né, e o acompanhamento total para os nossos clientes. Perfeito. Eu quero fazer até uma colocação no que o Harrison falou. A gente aqui também preza muito por essa parte de atendimento ao cliente, de fazer o acompanhamento e não só querer vender alguma coisa, né, mas realmente ver o que faz sentido para esse cliente. E o que você falou, por exemplo, ali sobre... O cliente sempre está em dúvida, eu invisto em bolsa de valores, eu compro imóveis, eu entro na renda fixa, o que eu faço? Então, a gente sempre tem que perguntar o porquê. Esse cliente ele precisa sempre ser ouvido, então é sempre feita uma anamnese desse cliente para a gente entender o que de fato é interessante. Então, se o cliente fala para mim, eu invisto em mercado imobiliário, eu invisto em renda fixa, eu invisto em ações, eu sempre pergunto para ele cada um deles, qual que é a experiência dele em cada mercado. E aí eu pergunto, mas por que você investe em bolsa de valores? Daí o cara fala, sabe que eu nunca me perguntei isso, o porquê que eu invisto, qual que é o meu objetivo? Então a gente faz todo esse estudo, esse diagnóstico do cliente para entender o que realmente faz sentido. Porque assim como o Harrison falou, então tem um cliente, ele quer vir aqui, ele quer conversar, ele quer entender, a gente faz esse estudo com ele, certo? E a gente define, olha, talvez, né, que é igual o Harrison falou, tem empresas boas e tem empresas ruins, tem empresas que só vão querer vender para você, tem empresas que vão querer te acompanhar pela vida toda, né? Então a gente vai ser sincero, a gente faz uma análise realmente patrimonial e fala, olha, talvez aqui nesse caso não compense a gente fazer isso, talvez a gente compense fazer um planejamento para futuramente fazer isso, talvez investir em Dubai, né? Então a ideia é sempre estudar e acompanhar o cliente, porque
convenhamos, Dubai, a gente está falando de público de alta renda, né? Então, Dubai, você acha que é para todo mundo, Harrison? Você acha que todo mundo consegue hoje investir em Dubai? Eu vejo assim, a possibilidade hoje, só para você, a gente apurou hoje com a Shoba, nós temos hoje, e aí eu percebo que abre um pouco mais, por exemplo, a possibilidade de outras pessoas, né? Eu acho que é uma classe média alta, né? Ela já consegue investir em Dubai. Nós temos empreendimentos a partir de R$1.600.000, né? Não vou falar em reais para ficar mais fácil, e até 400 milhões de reais. Então, nós temos, conseguimos atender, né, clientes de várias faixas, mas é um cliente classe média alta, que tem essa condição de poder investir, mas a gente consegue fazer esses estudos e apresentar ele. É importante que as pessoas que têm esse interesse, e nós estamos disponíveis para isso. Quando a gente fala assim, a gente não está preocupado em vender, nós estamos preocupados em auxiliar o cliente na melhor decisão Sim. que ele possa tomar, porque a gente percebe que o investimento, o dinheiro, aquela condição que ele tem, é importante a gente auxiliar no sentido de ele possa tomar a melhor decisão Perfeito. E ter as melhores valorizações e rendimentos, né, com a segurança jurídica. Por quê? Porque às vezes é o patrimônio da vida. Sim. Que às vezes é perdido por orientações erradas, por situações onde você vê toda hora pessoas, principalmente no financeiro, né, criação, apresentando soluções para o cliente que não existe. A gente vê todo dia notícias, né? O famoso vendedor de sonho, né? Vendedor de sonho. O cara chega e fala, não, vou oferecer 10% ao mês, dá o seu dinheiro aqui. Então, não é nossa realidade. Nós queremos que o cliente, mostrando esses números, e tudo que a gente mostra, a gente comprova, né? Sim. Então, hoje é uma realidade. Nós estamos falando hoje de investir em Dubai, porque nós fomos lá. Então, o que nós hoje criamos? Uma autoridade sobre esse assunto, para que os nossos clientes possam saber que nós podemos falar sobre esse assunto, porque fomos atrás, porque buscamos, temos parceiros e colaboradores de alto nível, para que eles entendam que a gente está aqui para prestar o melhor serviço para ele. Esse é o nível de personalização que me atraiu muito para essa parceria, exatamente de se preocupar com o cliente e de fazer o acompanhamento. Porque hoje, eu até comentei com o Harrison ali nos bastidores, né? Hoje a gente tem um mercado imobiliário, um mercado de corretores, né, profissionais do mercado de trabalho ali, que eles não se preocupam de fato com o cliente, eles só querem vender. Então não tem um acompanhamento, acho que provavelmente ninguém lembra o nome do corretor que vendeu a última casa para essa pessoa. Então não tem essa preocupação, não tem essa personalização, essa compreensão do patrimônio do cliente, das necessidades do cliente também. Uma coisa que você falou que é muito verdade, essa questão de, às vezes, é um dinheiro da vida, né? E a gente está trabalhando com o sonho dessa pessoa. Às vezes de ter a casa própria, às vezes de realizar um investimento, proteger o patrimônio. Então é extremamente importante, isso foi o que realmente me atraiu para estar fazendo essa parceria com vocês. Acho muito bacana a iniciativa e esse acompanhamento com relação ao cliente. E você começa a perceber, Felipe, a gente olhando para o mercado, né, você vê no Brasil, né, qual o rendimento que nós temos, qual a segurança jurídica que nós temos, né, e aí a liquidez que temos aqui. Então, assim, você vê o mercado também bastante ativo, funcionando, principalmente aqui em Mato Grosso mesmo, é muito ativo. Lá em Santa Catarina hoje, se eu for ver, também a gente tem hoje parcerias lá com a consultora importante, né, do país. Então, você vê que mas aí quando você entra para a questão, nós falamos de investir, né, você tem que fazer essa análise e mostrar para o cliente, né? Então, você percebe que os mercados hoje, muita gente diz assim, eu quero investir em Miami, eu quero investir na Europa, mas você começa a ver taxa tributária alta, você vê a taxa de rendimento, né, seja de aluguel curto prazo ou a longo prazo, de 2% a 5%. Sim. Se conta Dubai, você tem de 6% a 10%, né, que você já disse aqui. Então você não tem uma liquidez alta e você tem uma carga tributária gigante. Sim. E uma série de outras coisas que não facilita muito, né,
viabilizar essa situação, desse investimento nessas cidades. Então eu vejo que Dubai vai trazer, né, não é à toa que no Brasil, aí, dos últimos 3 anos, cresceu mais de 200% no número de investidores. Perfeito. É aí que entra justamente esse caso, né, de perguntar o porquê. O cliente quer comprar um imóvel nos Estados Unidos, ele quer comprar na Europa, mas por que ele quer fazer isso? Por que você realmente quer comprar um imóvel nos Estados Unidos? Por que você quer comprar na Europa? Às vezes é porque ele quer passar as férias, às vezes ele está pensando que ele está fazendo um excelente investimento. Então, as pessoas elas pensam que elas têm que escolher somente uma coisa, né? Então, quantas vezes eu já não vi o pessoal no mercado imobiliário falar, não, eu tenho que investir somente no mercado imobiliário. Não, eu tenho que investir somente no mercado financeiro. Enfim, você não tem que escolher de fato um ou outro, né? A gente tem que ver aquilo que casa com os teus objetivos. Né? Afinal, o mercado financeiro é uma coisa que eu sempre falo, é que investimento ele é uma ferramenta. E essa ferramenta ela precisa ser usada, né, para te colocar mais próximo daquele objetivo. E os imóveis entram dentro desses objetivos também. Igual eu falei, as pessoas elas têm o sonho de realizar o sonho de ter uma casa própria, de ter a primeira casa. É da cultura do brasileiro, né, investir em imóveis. Então, a gente precisa não escolher somente um. A gente precisa unir as duas coisas, por exemplo. Tem muita briga entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro, a gente sabe disso, né? Entre corretores, assessores. Mas a verdade é que se esses profissionais eles se unissem para realmente pensar no cliente, pensar no que está fazendo ali com o cliente, o mercado seria muito melhor. Porque através do mercado financeiro, a gente conseguiria viabilizar o investimento no mercado imobiliário. E é verdade, e o que eu falo para você, e esse é o trabalho que a gente quer fazer aqui. Por isso a gente podia estar aqui, nós falarmos assim, compra. Não, vamos estudar, né? Porque tem um especialista em mercado financeiro do lado nosso para falar em investimento. Eu vou falar em investimento, né? Eu, como proprietário da imobiliária, CEO da imobiliária, que eu só quero vender. Não, eu quero o especialista em finanças para dizer o seguinte, aqui é melhor investir por conta disso, aqui é melhor... É aquilo que você falou, é o estudo. Sim. Então nós vamos diversificar esse estudo e apresentar para o nosso cliente, porque nós não estamos vendendo só imóveis, nós estamos vendendo serviços. Sim. E é o que é o nosso trabalho. Sim. E o Harrison falou agora há pouco sobre a alta valorização dos imóveis em Dubai. Sim. Felipe, ainda existe espaço para crescer? Existe. Essa valorização? Existe muito espaço para o crescimento de Dubai, né? A gente está falando de uma população de 3,6 milhões de pessoas, 3,7 milhões de pessoas, né? Sendo esses 85% estrangeiros e crescendo. Como o Harrison bem trouxe, no ano de 2024, vieram 17 milhões, 18 milhões de pessoas aproximadamente, de forma a visitar, né, Dubai, conhecer Dubai de forma turística. E os investimentos em Dubai têm crescido em relação a isso, para suportar esse número de pessoas. Não só para moradia, mas também a parte turística de Dubai é muito bem desenvolvida. Então faz uma parte hoje muito maior do que, por exemplo, o que todo mundo acha que é o petróleo. Por exemplo, hoje o turismo em Dubai representa ali de 4% a 6% do PIB de Dubai. E tem investimentos acontecendo o tempo inteiro em Dubai. Todos os dias eles estão pensando em como trazer novas pessoas, em como eles se comportam no cenário geopolítico, né? Isso é muito importante falar também, porque a maioria das pessoas tem esse viés de acreditar que por ser um país de descendência árabe, né? Tem muito conflito, tem muita coisa acontecendo e que Dubai acaba, de certa forma, se envolvendo nesses conflitos, tá? Mas a gente vê que Dubai projeta um crescimento muito grande pela preocupação que ela tem com o futuro. Né? É igual quando a gente está avaliando uma empresa, né? O que a gente avalia na empresa? A gestão, quem está por trás, o que estão fazendo. A gente olha o histórico e Dubai tem um histórico excelente. Né? No último ano, 2024, o PIB de Dubai cresceu 3,4%. Tá? Então, tem se desenvolvido cada vez mais. E, enfim, como a gente analisa uma empresa? A gente sempre vê o histórico dessa empresa, a gente vê como eles estão trabalhando, o que eles estão pensando a longo prazo. Porque o investimento é sempre a longo prazo, principalmente quando se fala de mercado imobiliário. E Dubai tem feito isso. Dubai tem se preocupado com o cenário, né, com a imagem deles, né, nesse cenário geopolítico, tanto que não tem se envolvido em conflitos, né, mesmo sendo a religião muçulmana, né, a principal ali em Dubai, a gente não vê a intolerância que a gente vê em outros países
de descendência árabe, né? Verdade. Então a gente vê ali um esforço contínuo deles para continuar sendo mais relevante no mercado. E eles têm feito muito isso, né? Hoje, Dubai é um hub do comércio internacional. Tem portos importantes, a gente tem as principais instituições financeiras ali já estabelecidas em Dubai, que representam também uma grande fonte de receita, tá? Dentro do PIB de Dubai. E a gente fala de empresas, de instituições financeiras, como BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, né? A maior corretora do mundo. A gente tem HSBC, a gente tem JP Morgan, né? Então a gente tem os principais bancos, as principais corretoras e instituições financeiras ali em Dubai. E uma coisa que tem sido um investimento, tem sido uma prioridade também na economia de Dubai é a parte de tecnologia, a parte de startups, né? Então tem sido muito relevante. Blockchain também, criptoativos, que tem se tornado aí um tema muito relevante hoje no cenário, né? Quantos investidores não chegam para mim ali através de cripto, querendo entender, querendo investir. E Dubai hoje é um centro que atrai muito investidor voltado para criptomoeda, né? Então suporta isso. E você falou aí de tantas coisas, e um dado importante também, lá eles criaram um espaço, né, que é para eventos, né, a Expo City. E o dado que a gente tem, que tem mais de 300 eventos por ano, Elaine. Então, olha o movimento que isso traz para a cidade, não, né, para todo o movimento. Então, assim, e o que ele falou, um dado importante também, quando a gente fala, você está no Oriente Médio, não tem um problema de conflito. Dubai, né, aí os últimos 50 anos, não teve nenhum problema de conflito, nenhum problema de golpe, nenhum problema político que nós estamos vivendo, né, aqui no nosso país todo o tempo, né, uma instabilidade terrível que a gente não sabe o que vai acontecer. A segurança lá também, né? Não, a segurança, a gente presenciou isso, né, então a gente sabe e é público e notório que é excelente. Então, assim, tudo isso facilita para que a gente possa orientar o cliente nesse sentido, né? Então, hoje, porque o Felipe disse também, ele está estrategicamente bem localizado, né? Ele está no meio entre a África, a Ásia e a Europa. Então, você tem ali, eu atendendo 2/3 da população de 6 a 8 horas de voo, né? Então, assim, são dados que a gente entende que é importante, porque ela está estrategicamente bem postada para que atenda todo essas pessoas que estão buscando, né, de alguma maneira investir, fazer os seus movimentos, né? Por isso que hoje já tem muita gente, né, dali da Europa, do entorno, investindo no mercado imobiliário de Dubai. Perfeito. Né? Entendeu? Então, assim, esses números, quando você fala assim, tem espaço? Tem. É uma moda? Não. Então, assim, a gente consegue desmistificar isso com os números, com os dados que estão acontecendo lá. E por falar em dados, eu tenho um dado aqui também, que depois a gente pode até deixar na descrição aqui do vídeo, onde o governo diz que até 2040 eles querem dobrar a população de Dubai. Então, a gente está falando realmente de um lugar promissor. Salto, né? Os próximos 15 anos, estamos em 2025, então assim, tem um planejamento a longo prazo de 15 anos, né, Felipe? Sim. Então, por exemplo, isso te dá uma segurança para investir, né? A gente vai entrar nos números assim detalhadamente com os clientes. Sim. E aí a gente consegue demonstrar isso para ele, e é isso que a gente quer que o cliente chegue aqui e nos questione sobre tudo isso. E a gente quer que ele tenha a maior segurança possível na hora dele investir com segurança. Sim. Esse é o nosso desejo. Então, já vou te fazer uma outra pergunta. Há riscos, Harrison? O brasileiro que quer investir, ele precisa se preocupar com alguma pegadinha? Olha, Elaine, é óbvio, quando se trata de investimento, sempre há risco. Eu não seria honesto dizer que não há risco, né? Mas o que acontece? Quais os cuidados que o cliente tem que ter? Por exemplo, quem está te atendendo? Porque você às vezes cria uma expectativa, né? Que a gente está falando aqui de 6 a 10% de valorização, de rentabilidade ao ano de uma alocação por temporada, uma valorização, e aí você cria uma expectativa diferente. É um risco de falar, não, eu quero de 12 a 15%.
Então você tem que estar com o pé no chão e dizer assim, não. Então esses riscos sair fora de uma normalidade em cima dos pontos que têm que ser analisados, né? Então, por exemplo, o risco de você ser atendido, né, por uma empresa não tão idônea que possa te vender uma situação que você acha que não é todo lugar também que tem essa valorização. Então, nós como vamos orientar, quais os setores onde você pode investir. Então, tem o risco, né, que nós estamos falando, de ser mal atendido, né, de não entender muito bem como você quer fazer, de você entender, por exemplo, hoje, eu vou te dar uma informação correta. A partir de 750 mil dirham, que é 1.100.000, 1.200.000 reais, você pode ter um visto para morar por 2 anos, né, e enquanto você tiver o imóvel, você pode ir renovando, certo? Então, pode ter esse risco do cara da informação. E quando que é esse visto? Não, é depois que o imóvel terminou de pagar o imóvel, e o imóvel está pronto, você tem esse visto. Então, os cuidados, os riscos de quem vai te dar essa orientação, de quem vai cuidar de você. Então, existe risco sim se você não tomar o cuidado. E é onde nós estamos preocupados, nós com o nosso cliente, que a gente quer dar essas informações para ele, para que ele esteja mais seguro possível, né, Felipe? Perfeito. Eu costumo dizer que o brasileiro também, né, ele perdeu a noção de risco. Hoje o brasileiro ele não tem uma noção muito boa em relação ao cenário internacional, né? Uhum. Por que a gente não percebe tanto risco com relação ao Brasil, né? Mesmo que a gente acredite que tem essa insegurança jurídica, política, por que a gente não consegue dimensionar? Porque simplesmente a gente vive aqui, né? Eu tenho muitos clientes bem conservadores, né? E hoje a gente diversifica a carteira com pelo menos, desde o conservador, com pelo menos 15% no internacional. Então, através da nossa parceira aqui, a Avenue, né? A gente consegue internacionalizar, consegue abrir uma conta direto nos Estados Unidos, respondendo somente às leis americanas e não às brasileiras, né? Para a gente poder fazer essa internacionalização. Só que o cliente conservador, ele tem muito receio, né? Porque ele não entende muito bem como é que funciona. Mas ele também não entende muito bem o cenário brasileiro, né? Porque como que o internacional olha para o Brasil? Eu até falei com o Harrison também nos bastidores sobre isso, né? A gente teve a oportunidade de conversar ali, mas eu vou perguntar para você, Elaine, como eu já perguntei para ele, se você investiria em imóveis, por exemplo, no Cazaquistão. Você investiria? Provavelmente não. Também acredito que você não investiria no Egito. Não. Perfeito. O investidor internacional olha para o Brasil da mesma forma que ele olha para o Egito e para o Cazaquistão. O risco Brasil ele é muito alto e ele tem crescido devido ao atual governo, às atuais polêmicas, né, envolvendo o nosso presidente. Então, o que acontece? O Brasil hoje é um país emergente, mas é um país que traz muito risco, né? O investidor ele vem para cá devido ao rendimento que ele pode ter, né, que é um juros alto. Hoje a gente está falando de uma Selic em 15%. Né? Então, o brasileiro ele não consegue dimensionar isso. Ele não investiria nesses países, mas ele está no Brasil, porque ele vive aqui. Né? E aí, o que acontece quando a gente fala de Dubai? Né? Qual que é o risco da gente investir em Dubai? Eu digo que é mais de não investir, né? Porque Dubai permite que o brasileiro saia desse sufoco tributário que é o nosso país, né? Que realmente atrapalha o empreendedor, atrapalha quem está crescendo muito, né? Sufoca realmente com muito imposto. E Dubai traz um alívio, traz o remédio que é 0 imposto ali para a pessoa física. Então, não existe imposto para as pessoas físicas ali, não existe imposto de renda, imposto sobre dividendos, sobre ganho de capital, não tem essa parte, né? O único imposto que a gente tem em Dubai é o Tax Corporate, que é basicamente ali 9% para empresas, né, que tem ali lucro, né? Não é nem sobre o faturamento, é sobre o lucro da empresa acima de 100 mil dólares. Então, quando a gente vai fazer esse investimento em Dubai, a gente tem que pensar também que o nosso rendimento bruto ele é muito maior, né? Porque a gente não tem essa incidência de imposto como a gente tem no Brasil. Então tende a performar muito bem. E sempre pensando em dólar, né? Porque o caminho do dólar em relação ao real é só é sempre para cima, né? Então é sempre isso que eu falo com os meus clientes. Será que agora é o momento de comprar dólar? Será que o dólar vai cair, o dólar vai subir? E aí eu sempre respondo, doutor, se eu soubesse, eu não estaria aqui falando com o senhor, eu estaria no Caribe, tomando ali uma marguerita, alguma coisa diferente, né? E estaria bilionário. Então não tem como saber.
Eu só sei que a longo prazo o dólar só tem um caminho e é para cima, né? O real ele nunca vai passar o dólar em relação à valorização ou qualquer coisa do tipo, né? Então a gente tem essa segurança de estar investindo em Dubai não só pela parte tributária, mas porque a gente vai estar dolarizado, né? Então é o brasileiro abrir mais a mente, ele perceber os riscos do país em que vive, né? A gente começar a dimensionar melhor e começar a internacionalizar os nossos investimentos, né? Ter pelo menos ali a nossa recomendação hoje é de 15% a 30%, dependendo do cliente, fora do país, tá? Quando a gente fala ali de alta renda, que é mais o público de Dubai, né? A gente está falando já, entra outra questão. Aí não é só mais a parte de investimento e rentabilidade. Aí a gente está falando de um cliente, né? Um investidor que ele já chegou no ápice financeiro dele. Talvez ali tanto rendimento não importe mais a ele, né? Já tem um volume financeiro muito grande. Então a gente já tem que pensar na parte de proteção patrimonial, né? Na parte sucessória. Então, o que acontece quando a gente coloca o nosso dinheiro no Dubai? Dubai hoje é um paraíso fiscal, né? Então a gente tem o benefício de separar o CPF do CNPJ 100%. Um juiz aqui no Brasil não consegue bloquear os teus recursos em uma offshore em Dubai, por exemplo, né? Então você tem essa segurança jurídica, facilita a parte sucessória também, e você tem a facilidade de negócios internacionais, né, Harrison? Porque a maior parte das pessoas elas veem a offshore apenas como um recurso de deixar o patrimônio ali fazendo a manutenção, mas na verdade está te tornando ali um empresário internacional, vamos dizer, né? Porque você vai ter um CNPJ em outro país que te permite, assim como o Harrison muito bem explicou, fazer negócios até com países próximos, né? Europa, enfim, toda a Ásia, né? Então a gente tem continentes, né? Então a gente tem essa possibilidade ali de crescimento, né? Então tem que olhar para todos esses lados. Cada cliente ele é um caso específico, né? Cada cliente a gente faz um estudo específico para entender essa parte, né? E é por isso, Felipe, que a gente tomou a decisão, né, de hoje estar... primeiro, estudamos o mercado, né? Agora nós estamos montando a equipe que está pronta, né? E contando com o auxílio, né? O seu auxílio, conhecimento vasto, para que a gente esteja pronto para a gente dar prestar o melhor serviço para os nossos clientes. Eu acredito, Elaine, e a gente já está trabalhando nesse aspecto, que com aí mais ou menos 90 dias, eu acredito no máximo, nós já estamos com o nosso escritório lá em Dubai para poder auxiliar aí de uma forma mais completa o nosso cliente, né? E segura. E nós temos hoje, começou hoje, nós temos hoje um apoio da Shoba, porque nós fechamos uma parceria com a Shoba, que a Shoba, para quem não conhece, ela é a maior consultora de Dubai privada, né? Ela não é maior que a Emarco, mas a Emar, ela é estatal, né? Enfim, mas a gente tem todo o suporte deles também para poder orientar o cliente. Todos que vão conhecer a Shoba vão ver o tamanho da qualidade, do padrão Shoba, é fantástico. É uma entrega fantástica, uma coisa completamente fora da realidade do brasileiro, né? A gente convida os nossos clientes a nos visitar aqui a Dex Prime, a nossa imobiliária, para que conheça e se surpreenda com o que a Shoba entrega.